Ok. Então, eu vou repetir umas duas coisas que eu falei no vídeo anterior, porque o que a gente viu até agora permite calcular qualquer primitiva dessa forma, onde 1 sobre um polinômio de grau 2, e o que a gente viu é que a análise que a gente vai fazer vai depender muito do sinal do discriminante que tem aqui embaixo. Então, vou repetir algumas coisas só para lembrar. Tá? Que tem duas possibilidades. A primeira é desse discriminante ser negativo. E o que a gente fez nesse caso? A gente essencialmente tratou a primitiva de maneira tal que, para acabar tratando fazer aparecer uma arctangente. Então, vou dar um exemplo. Okay? Então, por exemplo, considere a seguinte primitiva. Então, a primitiva de x2 mais 2x mais 2, 1 sobre x2 mais 2x mais 2. E observe que, se você calcula o discriminante aqui, vai ser 4 menos 8, que é o número negativo. Okay? Então, o que a gente fez nesse caso? Por exemplo, um bom jeito de completar o quadrado. Então, eu posso fazer o seguinte: x2 mais 2x mais 2. Eu quero ver esse x2 mais 2x como o início de um quadrado perfeito. Então, eu vou reescrever isso como o início de um quadrado perfeito, que vai começar com x mais 1. Eu vou ter que subtrair 1 ao quadrado e fazer mais o 2 que está aqui. Então, menos 1 ao quadrado mais 2 dá mais 1. Ok? E, aqui é natural fazer uma substituição, chamando x mais 1 de u, que vai me dar um du igual a dx. Aí vou escrever tudo em termos da variável u, então vai dar u quadrado mais 1 aqui embaixo, du, e a primitiva de 1 sobre u quadrado mais 1 é arctangente. Perfeito. Então, voltando para a variável x, a arctangente de x mais 1. Isso aqui, o que aconteceu aqui, é o que acontece em geral quando o discriminante é negativo. Vai aparecer alguma arctangente, provavelmente em algum lugar. Ok. Então, vou dar um exemplo de novo de que acontece quando o discriminante é positivo. Aqui a gente fez uma coisa completamente diferente. Por exemplo, 1 sobre, o que eu peguei aqui? Peguei x2 mais 2x menos 3. E observe aqui, é sempre bom, você verifica, aqui o delta é positivo, tá? É b quadrado menos 4ac, dá 4 mais 12, que é 16, que é positivo. Então, nesse caso, a gente fez uma decomposição. Okay? Começando da seguinte maneira: se o polinômio de grau 2 tem um discriminante positivo, quer dizer que ele é fatorável. Então, qual que é a fatoração desse polinômio aqui? Eu procuro as raízes, eu vejo que tem duas raízes, que são 1 e menos 3. Então, eu posso fatorar o polinômio dessa maneira. E a pergunta, isso a gente já viu que vai funcionar nesse caso, é tentar escrever e quebrar essa fração numa soma de duas frações. Okay? A gente procura A e B para que essa identidade seja verdadeira para qualquer x diferente de 1 e de menos 3.
Então, colocando no mesmo denominador e igualando os numeradores, é fácil ver que isso é equivalente a escrever A e B satisfazerem a seguinte identidade para todo x. Então, o que eu fiz a última vez, eu juntei os termos que contêm x, então tem um A e um B, e depois tem um menos B, menos 1, eu esqueci o A, vou colocar 3A, menos B, menos 1 igual a 0. Então, o que eu vejo aqui é um polinômio de grau 1 em x, que se anula para todo x. Logo, os seus dois coeficientes precisam ser 0. Então, o primeiro é A mais B, precisa ser igual a 0. E o segundo é 3A menos B menos 1, que precisa ser igual a 0. Então, um pequeno sistema que eu posso resolver facilmente. Eu faço, por exemplo, eu posso subtrair 1 e 2, ou adicionar, desculpa, porque ao adicionar as duas equações eu vejo que os b se cancelam e eu vou obter 4a menos 1, que é igual a 0, o que implica que a é igual a 1/4. Por outro lado, de 1, da equação 1, eu posso tirar o b, que é menos a. Logo, como a é igual a 1/4, b é igual a menos 1/4. Logo, a minha decomposição está feita e eu posso reescrever agora a integral original. Como sendo igual à integral de 1 sobre a fração escrita dessa forma fatorada, que é igual, a gente viu, a essa forma aqui, onde a é igual a 1/4. X menos 1 aqui e menos 1/4. 1 sobre x mais 3. Ok. E agora a parte difícil foi feita, e a primitiva de 1 sobre x menos 1 é o log, e a parte 1 sobre x mais 3 é um log de x mais 3. Perfeito. Então, eu vou fazer uma observação tratando outro exemplo. Suponha que se tenha a seguinte primitiva: x2 menos 4x menos 5. Mas que agora no numerador eu não tenha 1, igual eu tinha nos últimos casos, mas eu tenho alguma coisa que depende de x e que é de grau 1. Ok? O que eu faço nesse caso? Basta observar que eu começo observando que aqui o delta é b² menos 4ac, que dá 16 mais 20, é positivo. Então, eu posso fatorar o denominador, e eu deixo vocês verificarem que as raízes são menos 1 e 5, então me dá uma decomposição dessa forma. E o que eu queria fazer nessa observação é falar que eu posso tentar aqui, mesmo sem ter um 1, aqui é um x, eu posso tentar uma separação uma decomposição em frações parciais, do mesmo jeito que eu fazia antes. Ok? O que é importante é que o que eu vejo aqui é de grau 1.
Então, o fato de ser de grau 1 vai implicar que não vai atrapalhar a minha decomposição em frações parciais. Mas eu vou cuidar e vou fazer isso completamente. Então, vamos colocar aqui no mesmo denominador, igual a gente fazia no exemplo anterior. Tá? Estou procurando uma decomposição desse tipo. Então, vou escrever. Se eu colocar no mesmo denominador, eu tenho essa expressão. X mais 1, que multiplica x menos 5. E para essa identidade ser verdadeira, qualquer que seja x, os numeradores têm que ser iguais. Então, x tem que ser igual a A. Já vou juntar os termos em x, vou esperar mais um pouco. Então, eu tenho A que multiplica x menos 5 e B que multiplica x mais 1. Isso tem que ser verdade para todo x. Como que eu vou fazer para achar o A e o B? Então, de novo, eu vou juntar os termos que contêm x, tem 3, né? Então, tem A mais B menos 1 x. Esse menos 1 aqui vem desse x aqui. Depois tem menos 5A mais B. Isso tem que ser igual a 0. Para isso ser verdade para todo x, é a mesma coisa. Eu tenho um polinômio de grau 1 com 2 coeficientes e a única possibilidade é desses 2 coeficientes serem ambos iguais a 0. Então, eu vou igualar a 0. O primeiro ser igual a 0, eu posso escrever assim. A mais B menos 1 igual a 0. E o segundo, menos 5A mais B precisa ser igual a 0. Eu tenho também um pequeno sistema e eu vou obter uma solução procurando, por exemplo, vamos fazer a diferença de 1 e de 2. Se eu subtrair 2 de 1, o que eu vou obter? Eu vou obter A menos menos 5, desculpa, A menos menos 5A, que dá 6A. B menos B, que dá 0, 1 menos 0, que dá 1, que é igual a 0. Então, A igual a menos 1/6. Ok? Por outro lado, de 2, eu tiro que B é mais 5A, que é igual, já que A é igual a menos 1/6, me dá menos 5/6. Estou só um pouco perturbado, mas eu acho que está certo. 6A, pronto. Logo, eu achei um A e um B. O A está aqui, o B está aqui. Então, eu posso escrever uma decomposição que vai me permitir calcular essa primitiva. Então, 1 sobre, onde que era? x2 menos 4x menos 5, com x no denominador, dx vai ser igual a primitiva, tem o A que eu vou colocar aqui na frente, menos 1/6, que multiplica 1 sobre x mais 1, que é o primeiro termo que tem aqui. Depois B sobre x menos 5, e o B é menos 5/2. Integral 1 sobre x menos 5. Que é igual a isso e que é igual a menos 1/6 ln x mais 1 menos
5 sextos ln de x menos 5. E coloco a minha constante. Ok? Então, o que é importante aqui é observar que, apesar de ter um x aqui no numerador, não atrapalhou. Claro que esse x tem que ser de grau menor do que o grau de baixo. Okay? Isso funciona com denominador de grau 2. Tá bom. Então todo mundo percebeu que tem um pequeno erro. Aqui é um menos, que torna isso um 6 mais um sexto, e aqui mais 5 meios. Eu estava achando esquisito também, que dá mais 5 meios, mais um sexto, mais 5 meios. Foi mal. Ok. Então, o que mais que a gente viu no último vídeo? A gente viu uma coisa da seguinte forma, do seguinte tipo. A gente viu misturas dessas duas ideias que eu apresentei agora. Então, por exemplo, quando aparece uma primitiva dessa forma, eu vejo aqui embaixo um polinômio que é de grau 3, ok? Mas que já é fatorado com um polinômio de grau 2 aqui, que tem um discriminante negativo. Então, o que a gente fez nesse caso, eu não vou refazer os detalhes, mas a gente viu que o que tem de mais apropriado é de fazer uma decomposição que contém 3 constantes desse tipo. Certo? Isso eu deixo vocês olharem. E se eu começar a olhar as combinações possíveis, então isso aqui eu já tratei, tem outras possibilidades. Por exemplo, se aparecer agora um polinômio de grau 2, ele é de grau 2, mas ele tem uma raiz que é menos 1, e essa raiz é uma raiz dupla, porque tem essa potência 2 aqui. Então o que a gente faz nesse caso? A gente vai procurar uma outra decomposição que eu vou procurar da seguinte forma. Você podia tentar uma decomposição elementar do tipo A sobre X e B sobre X mais 1 sobre 2. Eu vou deixar vocês verificarem que aquilo não funciona. O importante vai ser de fazer o seguinte: eu vou olhar essa potência 2 e eu vou repetir a partir da potência 1. Eu vou colocar esse termo elevado a 1 e depois eu vou repetir ele elevado a 2 e procurar duas constantes que permitem escrever a minha razão dessa forma. Ok? Então, procuro 3 constantes A, B1 e B2, tais que isso aqui seja verificado. Então, e uma tentativa. Se eu não conseguir, eu teria que tentar outra coisa. Mas vamos ver. Então, se eu colocar no mesmo denominador, vou ter A que multiplica x mais 1 ao quadrado. Tá? Aqui é o menor denominador comum. É x que multiplica x mais 1 ao quadrado. Né? Então, A tem que ser multiplicado por x mais 1 ao quadrado, o B tem que ser multiplicado por x vezes o B1, desculpa, por x vezes x mais 1, e o B2 precisa ser multiplicado por x. Então, se eu vou ter que agrupar os termos de ordem 1 e 2, ok? Eu deixo vocês verificarem. Tá? O sistema que a gente obtém é o seguinte: a gente obtém que A mais B1
igual a 0. 2A mais B1 mais B2 é igual a 0. E o A é igual. Tá? O primeiro termo, a primeira equação é obtida olhando os termos de ordem x2. Aqui os termos de ordem x no meu polinômio. E aqui os termos de ordem 1, 0, digamos, contidos nesse, igualando aqui os numeradores, ok? Então, resolvendo esse sistema, que é elementar, eu vejo que o A igual a 1, o B1 é menos A, que é menos 1, logo o B2 é igual a menos 1. O B2 se tira da segunda equação aqui. Logo, a minha integral pode ser calculada, agora que eu tenho a minha decomposição em frações parciais. Da seguinte maneira, eu tenho A sobre x, que é 1. Então, 1 sobre x. B1 sobre x mais 1, então é menos 1 sobre x mais 1. E o B2, que é menos 1 também. Sobre x mais 1 ao quadrado dx. Então, a primitiva de 1 sobre x é um log. A primitiva de 1 sobre x mais 1 é um log também. E a primitiva de menos 1 sobre aqui, tá? É fácil de verificar, que é 1 sobre x mais 1. E pronto. Então, a ideia, qual foi a ideia nova aqui? Foi de fazer essa repetição aqui. Então, o que seria uma situação um pouco mais complicada se eu tivesse, por exemplo, se eu tivesse 1 sobre x que multiplica x mais 1, não elevado a 2, vamos colocar elevado a 4. Como que eu faria? Eu procuraria uma decomposição da forma uma coisa, primeira constante sobre x, e com esse 4 agora eu posso ir e começar a repetir os fatores. Então, vou ter uma primeira constante que eu vou chamar de B1 sobre x mais 1, uma segunda sobre x mais 1 ao quadrado, mais uma terceira sobre x mais 1 elevado a 3 e uma quarta constante, desculpa, sobre x mais 1 elevado a 4. Então, deixo vocês fazerem para tentar essa decomposição, e é claro que você vai obter, fazendo isso, um polinômio, um sistema de 5 equações, tá? Com essas 5 incógnitas. Muito bem. Ok. Então, a gente viu já todos os métodos possíveis, e em situações diversas vocês vão ter que se acostumar e tentar juntar um pouco esses métodos. Por exemplo, se você tem uma função desse tipo, você quer integrar 1 sobre x2 que multiplica x2 mais 4. Então, eu vejo duas coisas, eu vejo aqui uma potência de um polinômio de grau 1, ok? Então, a decomposição que eu podia tentar, ela deveria começar, provavelmente, fazendo um pouco o que eu fiz aqui, tá? Porque tinha uma potência, aí eu fiquei repetindo os termos. Então, aqui eu vou repetir, eu vou procurar uma primeira constante sobre x, mais uma segunda constante sobre x2. Okay? Eu repito duas vezes o termo que aparece aqui elevado a 2. Depois eu vejo aqui um polinômio de grau 2 com um discriminante negativo. Então, eu sei o que eu devo fazer com um discriminante negativo, inserir
um termo dessa forma, bx mais d sobre o x2 mais 4. Aí depois eu vou deixar você continuar para ver se você consegue achar essas constantes A1, A2, B e D para que essa identidade seja sempre verificada. Okay? Então tem que juntar o que a gente sabe fazer para conseguir calcular casos um pouco mais complicados. Ok. Então até agora a gente só encontrou situações em que até agora a gente tratou situações onde o quociente P sobre Q era tal que o grau de P era sempre menor do que o grau de Q. Okay? E o que a gente fez, pelo visto, a gente vai saber calcular primitivas quando P é de ordem pequeno, por exemplo, uma constante, ou então um x, ou talvez uma coisa maior, dependendo, e quando Q for bem fatorado como produtos de polinômios, de potências de polinômios de grau 1 ou 2. Okay. Então, vamos ver agora situações quando em que o grau do numerador fica maior ou igual ao grau do denominador. É uma situação que ainda não apareceu. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar uns casos bem simples para começar, por exemplo esse. Aqui o grau de P igual a 2, e 2 é também o grau de Q. Bom, então o que eu posso fazer? Tem um truque muito simples, que eu vou descrever. Na verdade, eu não precisava descrever esse truque, mas eu gosto dele porque ele permite escrever coisas totalmente elementares, sem fazer contas complicadas. Eu posso inserir aqui em cima mais 1 e subtrair de novo menos 1. Fazendo isso, eu posso separar em duas frações. Okay? A primeira é 1. Logo, a minha primitiva é a primitiva de 1 menos 1 sobre x2 mais 1. A primitiva de 1 é x e a primitiva de 1 sobre x2 mais 1 é arctangente. Ok? Muito bem. Mas tem outra coisa que eu podia fazer. Tá? Então, solução alternativa seria de fazer o seguinte. Quando o grau de P é maior ou igual do que o grau de Q, tá? Eu posso fazer a divisão. O que é fazer a divisão? É que eu tenho um quociente de polinômios eles são de grau iguais, nesse caso. Então, a priori, eu posso tentar fazer a divisão. Então, o que é uma divisão? É dividir o polinômio x2 pelo polinômio x2 mais 1. Então, não é uma divisão bem complicada, mas vamos ver o que eu obtenho. x2 dividido por x2 me dá 1. E 1 vezes x2 me dá x2. E 1 vezes 1 me dá 1.
E aí, se eu fizer agora, se eu subtrair um polinômio do outro, o que eu vou obter? Vou subtrair, transformar isso em menos. Eu vou obter um menos 1 aqui. Okay? Então, esse menos 1 aqui é o resto. Então, o que significa aqui o resto? Quer dizer que o polinômio x2, obviamente, ele não é divisível exatamente pelo polinômio x2 mais 1. Então, eu posso escrever ele, tá? x2 sobre x2 mais 1 igual a 1. E esse 1 aqui é o 1 que eu tive aqui, tá? Igual a 1, opa, mais o resto dividido pela parte que divide. Então, mais menos 1, isso aqui é o resto, sobre x² mais 1. Então, a gente vê que o que eu obtive antes via o meu truque lá, o meu jeito de reescrever, foi equivalente, na verdade, a escrever o resultado da divisão do polinômio que está no numerador pelo polinômio que está no denominador. Ok? Então, aqui, a partir daqui, é claro que calcular a primitiva eu faço exatamente o que eu fazia, o que eu já fiz. Ok? Pontinho, 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 eu vou obter x menos arctangente x mais uma constante. Okay? Então, era bem simples, mas a ideia que eu quero passar aqui é que o grau do denominador era menor ou igual ao grau do numerador e eu fiz uma divisão. Então, vamos ver um outro exemplo onde eu posso fazer uma coisa desse tipo. Eu dividir x3 mais 1 por x mais 1. Ok? Como que eu faço? Então, divisão. Eu tenho o polinômio x3 mais 1, que não tem, eu deixo esse espaço em branco, porque ele não possui termos de ordem 2 e 1. Então, eu deixo assim, dividido por x mais 1. Então, x3 dividido por x dá x2, x2 vezes x dá x3, x2 vezes 1 dá x2. Aí vou subtrair. Então, x3 menos x3 dá 0 e aqui dá menos x2. Menos x2 dividido por x dá menos x vezes x dá menos x2, menos x vezes 1 dá menos x. E quando eu fizer a divisão, vai se transformar no mais. Aí sobra x, e agora eu posso descer com esse mais 1 aqui. Quanto que dá x1 mais 1 sobre x mais 1? Dá 1. E logo eu tenho uma divisão sem resto. Ok? O que isso significa? É que simplesmente x3 mais 1 é divisível pelo polinômio x mais 1. Por quê? Porque x3 mais 1 possui uma raiz, que é menos 1. Então, se x3 mais 1 possui a raiz menos 1, quer dizer que ele é divisível exatamente pelo polinômio x mais 1. Okay? O resultado da divisão é x2 menos x mais 1. Okay? Eu vou colocar aqui só... não vou colocar nada, deixa assim. Ok. Então, a primitiva, obviamente, muito fácil de se calcular nesse caso, porque, na verdade, o que era uma divisão de polinômio é um polinômio.
Então, a primitiva de x2, que é x3 sobre 3, a primitiva de x, que é x2 sobre 2, e a primitiva de 1, que é x. Ok? Mas então, o que a gente aprendeu aqui já é um método, tá? É que se o grau de P é maior ou igual que o grau de Q, eu posso dividir. Okay? Isso não significa que eu vou ter sempre coisas fáceis igual eu tive aqui, onde não tinha resto, porque em geral vai ter um resto. Eu vou ter que depois calcular a primitiva do termo que contém esse resto, com a última divisão, e às vezes pode dar um certo trabalho. Então, vou dar um exemplo aqui. O que acontece se eu tiver, por exemplo, x5 sobre x2 mais 1? Tá? Aqui o grau de P é 5 e o grau de Q é 2. Logo eu vou tentar começar fazendo a divisão. Vou tentar dividir. Eu acho que eu vou pegar um espaço branco novo para poder expor os detalhes. Então vamos lá. x5 que eu vou dividir por x2 mais 1. Então, x5 dividido por x2, x3 vezes x2, x5 vezes 1, x3, faço a subtração, vai sobrar menos x3. Menos x3 dividido por x2 dá menos x me dá menos x3, menos x. Quando eu for subtrair, eu obtenho x. E x agora é de grau menor do que x2 mais 1. Então, isso aqui é o meu resto. Ok? Então, isso aqui significa que a divisão do polinômio x5 por x2 mais 1 é igual a x3 menos x, mais o resto, que eu não sei dividir, por x2 mais 1. Logo, a primitiva vai conter a primitiva de x3 menos x, que é trivial, é um polinômio, então é x4 sobre 4 menos x2 sobre 2, mais a primitiva de x sobre x2 mais 1. Então, às vezes pode dar um certo trabalho, agora é razoavelmente tranquilo. Eu vou chamar, por exemplo, eu tenho que observar antes de começar a fazer contas complicadas. Esse x aqui é quase a derivada desse x2 aqui. Então, antes de tentar fazer decomposições e outras coisas complicadas, só essa observação sugere fazer a seguinte substituição. O que me permite escrever que primitiva de, x2 mais 1 vai ser igual, em termos de u, vai ter meio du sobre u, que é metade ln de u. Tá? Se eu trocar depois esse u por x2 mais 1, eu posso escrever a minha resposta final. Primitiva x5 sobre x2 mais 1 vai ser x4 sobre 4 menos x2 sobre 2 mais metade
ln x2 mais 1. Ok. Então, esse método, né, de quando o numerador tem um grau maior ou igual, a primeira coisa para fazer é dividir, e depois na primitiva vai ter um polinômio que é trivial de integrar, e depois vai ter um outro termo onde tem que usar talvez uma outra técnica. Tá bom, então era só isso.